Iniciando mais uma análise fraca comigo, Eduardo, vou analisar as principais notícias do Flamengo nos principais sites do Brasil. Vou começar pelo portal GE. Vamos à seguinte matéria para fazer análise sobre o título. Jornal avalia a saída de Samuel Lino do Atlético de Madrid para o Flamengo. Venda não é surpresa. Thiago Marco destaca que o jogador chegou a ter destaque no clube espanhol, mas na última temporada foi marcado por atuações irregulares. Assim, eu entendo, compreendo, que ele veio para reforçar o time. Ele é mais uma peça que o Felipe tem de alto nível para compor o elenco. Acho que craque mesmo para trazer tipo um Vinícius Júnior é uma grana muito alta. Um time para mim que chega até lá. Mas por enquanto é aquele negócio. O Fluminense precisa de um grupo forte para disputar três campeonatos. O Flamengo está disputando três campeonatos. Nós achamos que todo reforço vem para ser titular e aí a gente encana. É, esses jogadores vêm para compor o grupo e deixar o Flamengo mais forte. Eu tenho exemplo agora dos três laterais esquerdos do Flamengo. O Alexandre machucou primeiro, depois Ayrton Lucas machucou e Vina vinha de uma recuperação de problema no joelho que ele teve na cirurgia, um problema grave que teve no joelho. Então ele estava retornando, o Flamengo teve que improvisar Léo Pereira em um jogo pra, porque não estava 100% em condição física. Então é por isso que o Flamengo tem que contratar sempre. E esses reforços vão dar um gás, um ânimo, animar mais todo mundo, o elenco, todo mundo, para essa reta final do ano. Então o Flamengo sai muito fortalecido para essas três. Essa reta final com três títulos para disputar e vamos ver o que o Flamengo vai conseguir. Eu creio que o Flamengo vai conseguir os três títulos com os reforços. Vamos para mais notícia. Os reforços poderão jogar as oitavas de final da Copa do Brasil. Novos jogadores precisam ser inscritos pelo clube até quarta-feira. Eu creio que vão ser inscritos. O nome do Emerson já tá no PIP. Eu não sei se os outros jogadores como CPF permite inscrição de novo atleta até um dia antes do início da fase da Copa do Brasil. O Flamengo estreia nessa quinta-feira nas oitavas de final e pode registrar jogadores até essa quarta. Como se trata de transferência internacional, a regularização costuma tomar mais. É isso aí, acho que todos vão ter escrito que o Carrascal vai chegar hoje e com certeza também vai procurar colocar o nome dele escrito para o jogo de volta. Mas o jogar ou não depende muito do Felipe Luiz e vamos ver até lá qual é o time que vai ter, porque o Flamengo tem muitas peças e os caras que estão no elenco são jogadores de alto nível, a gente não pode esquecer isso. Vai ser muito difícil tirar o Luiz Araújo do time que está atuando muito bem. O Arrascaeta, o Pedro, o Bruno Henrique. Então, dor de cabeça é do Felipe Luiz que vai ter que saber manter o elenco todo motivado. Vamos para mais notícias. Samuel Lino será apresentado no Maracanã antes do Flamengo e Atlético. Reforço rubro-negro. Atacante chegou no Rio de Janeiro nesta terça-feira. É isso aí. Vai ser uma linda festa. Eu gostei muito da festa que fizeram pro Samuel Lino, ou pro Saul, pro Emerson Royal. Foi legal, o Flamengo fez, pagou a luz, deixou eles como evidência, eles saltando a torcida cantando o nome dele. Achei a festa boa e legal. Vamos mais notícia. Outro sobre contratação. É muito mais difícil que jogar futebol manejo. É isso aí, negociações difíceis.
Às vezes a gente critica nome, acho que o Flamengo poderia trazer outros nomes, mas também tem 3 pontos cruciais: o clube aceitar negociar, convencer o jogador a voltar ao Brasil e ver se a logística, essas coisas, tá tudo ok, que o Flamengo consiga pagar a contratação. Então, são questão de logística, finanças, que o Flamengo tem que estudar muito bem. Não é sair contratando o mundo, saber quais são as peças, as posições que necessita, convencer o clube a lipear o jogador, convencer o jogador a vir ao Flamengo. Então, são etapas cansativas que levam um certo tempo. Por isso que eu falo, fechando esses ciclos de contratações agora, ele prometeu mais um que seja a cereja do bolo. Vamos esperar quem é esse jogador. E o Flamengo agora, foto para mim, em particular, o Flamengo só tem que voltar a contratar ano que vem, nesse período de janela. Para quê? Para dar esse up no time, tá? Essa alegria ao time. Alguns jogadores vão ser descartados, outros vão sair. Isso aí é coisa normal do futebol. Mas para mim tem que esperar até julho para fazer contratações para elevar o time, tá? Aquela subida no nível do Flamengo para o restante do Campeonato Brasileiro. Então, eu acho que o Flamengo pensar nesses projetos, início do ano, um time com a base, para que os jogadores da base apareçam, possam ser bem negociados, gerando ali um acúmulo de dinheiro para que o Flamengo no meio do ano traga reforço de peso. Então, esse eu acho que para mim é o trabalho que o Flamengo tem que fazer todo ano. Como mais notícia, Alexandre e Ayrton Lucas vive expectativa de ter reforçar o Flamengo na Copa do Brasil. O grupo trabalha para dupla à disposição, ter dupla à disposição na quinta. É isso aí, eu acho que Fina ali por enquanto vai ser mantido, fazendo bons jogos e vai manter o ritmo. É bom ter um dos dois, o Alexandre ou o Ayrton. Se tiver os dois também, para mim é melhor, que você pode, dependendo do jogo, colocar Ayrton Lucas mais à frente, fazendo uma dobra de ponta, de laterais, quer dizer. Então, também ganha ali alternativas táticas de acordo com os retornos dos jogadores. E outra coisa que eu falei, que o Flamengo preparou alguns jogadores especificamente para essa Copa do Brasil, eu creio nisso. Acho que ele preparou um pouquinho fisicamente. Não adiantando as suas voltas, mas preparando para que eles pudessem estar pronto para esse jogo. Para esse jogo da Copa do Brasil, acho que na Libertadores deve voltar ter mais jogadores. Vamos para mais notícia. Royal diz que ainda precisa adaptar. A ansiedade está a mil. Emerson Royal é localizado no PIB e já pode estrear no Flamengo. É isso aí. Vai depender muito dos jogos, do desgaste físico de cada jogador para você ir rodando o elenco. Felipe Luiz vai trabalhar muito nesse rodízio de elenco, poupando o jogador, descansando, tentando, assim, vai sair um, se sai Varela, entra Emerson Royal, o nível não cai, e outras posições também, o Flamengo contratou para isso, sai um, entra outro, o nível técnico não cair e o Flamengo não sentir tanto a falta do elenco. Como mais notícia, agora é uma enquete que eu já fiz, que eu acho que é interessante para analisar. Você escala reforços chegam para o time titular, monte o Flamengo ideal após pacotão. Fez janela agressiva com 4 reforços. É isso aí, eu creio que agora tá cedo para você fazer uma escalação. Vou colocar o Salino, vou colocar o Carrascal. Vamos ver eles com a camisa do Flamengo, a camisa beça, quem conhece sabe a cobrança que é o Flamengo. Então, eu creio que tá cedo manter aí o time que tá jogando e aos poucos colocando jogador para que a gente possa conhecer o nível deles. Você vai colocando aos poucos, avaliando o nível dele, ver que cai no gosto popular da torcida. Quem escala, na verdade, é a torcida. Então o Felipe Luiz vai ter esse trabalho
que aos poucos colocando e a torcida indo escalar. Claro que vai ter jogadores com nível técnico muito superior aos outros que vão se auto-escalar. E o Felipe está muito consciente nisso. Vai ver o caso do Jorginho, que chegou, já assumiu ali a volância, já está desde a Copa do Mundo de grupos jogando. Então o Flamengo mantém esse elenco cada vez mais forte. Vamos para uma notícia. O Flamengo anuncia a contratação de Samuel Limo. É isso aí, acho que o Limo, vou chamar de Nino, que ele é um jogador que vai ajudar demais o Flamengo. Eu creio que a gente não perca essa mentalidade que é compor o elenco. É um investimento caro, com certeza, mas isso aí é normal se na Europa você não encontrar do cara com um valor tão pequeno, com nível tão alto como o Salino. Assim como o Emerson, 9 milhões é uma grana boa, o Carrascal 12 milhões, então o Flamengo não está fazendo aposta, está trazendo jogadores já com uma rodagem, já com experiência. O Salino é vitorioso na vida, saiu do Santander jovem, foi para Portugal, se destacou em Portugal, chamou a atenção do Atlético de Madrid, fez uma temporada boa. Lembrando que ele tinha um propósito do Napoli, preferiu vir ao Flamengo. Então, se ele quisesse ficar jogando um time grande da Europa, ele poderia ter jogado no Napoli e foi feito uma carreira europeia, mas preferiu retornar e tem todo, acho, qualidade para poder assumir ali a ponta esquerda. É uma posição onde Felipe Luiz está procurando alguém. Cebolinha não vive um bom momento, Michael vem com lesões, então o Flamengo precisa de jogadores para aquela posição. Vamos para mais notícia, última do portal GE. Flamengo é mais decisivo na bola parada desde a chegada de Rodrigo Caio na comissão técnica. Poder de decisão dos zagueiros chama atenção. Dos 10 gols marcados por eles, 8 foram determinados por resultado desse jogo, determinante para o resultado do jogo. É isso aí, eu acho que o Rodrigo Caio é um grande jogador. Eu acompanhei ele nas redes sociais, ele treinando sozinho, querendo voltar ao futebol. Infelizmente teve esse problema no joelho aí, mas foi um cara vitorioso, principalmente no Flamengo, foi muito vitorioso. E mostra que pode ser futuro, quem sabe o treinador do Flamengo mostra que tem qualidade, pelo menos treinar a parte defensiva, mostra qualidade, conhecimento tático de jogadas. Vamos agora para coluna do Fla, tem uma reportagem aqui que eu queria analisar, só tentar encontrar ela aqui. Time russo prepara proposta milionária para a contratação de Matheus Gonçalves do Flamengo. Vamos ver o valor da proposta. Não estou achando que é proposta, mas eu ouvi falar que seria 10 milhões de euros. Isso aqui é confirmar aqui. Eu vi que seria 10 milhões de dólares. A proposta que ele não está falando. Estou tentando aqui, não fala nada, mas fala que tem uma proposta milionária. Então o que eu queria falar sobre essa reportagem é que Matheus Gonçalves, se chegar ali entre 10 a 12 milhões de euros ou de dólares, também tem que sim que negociar. Também teve o caso recentemente do Vitor Hugo, que recebeu uma proposta de 170 milhões, também não quis vender naquela época. E hoje quase o Flamengo dispensou ele de graça. Então, eu creio que o Matheus Gonçalves recebeu uma proposta de entre 10 e 12 milhões pelo potencial dele, ser um menino de apenas 19 anos, seria determinante. É um cara que já subiu, teve seu momento grande no Flamengo, foi pro Bragantino, mostrou qualidade no Bragantino, até
conseguiu ser titular em grande parte dos jogos que jogou lá. Voltou pro Flamengo, mas é o que eu falo, o Flamengo precisa de jogadores maduros, prontos, preparados, de alto nível. Não porque de expressão, mas sim qualidade mesmo. O Felipe Luiz não tem tempo de aprimorar esses jogadores da base. Mais do empenho, acho que saída do Wesley, agora a bola da vez é o Alan. Então o Matheus Gonçalves vem com uma segunda opção. Então, chegando a proposta de 10, 2 milhões, acho que é um valor legal pro cara ir mostrar seu futebol. Se der certo, o Flamengo repatria lá na frente, contrato quando chegar aos 25 anos, 26, e traz de volta como trouxe Samuel Lima. Então, eu creio que o Flamengo vem com essa mudança radical de visão. Que eu creio que os meninos têm que sair, é o caso do Matheus Cunha, eu acho que é um excelente escolhido, mas não tem como ele acarrar ele e Rossi. Então, o Rossi é mais experiente, já está ali no gol, fazendo grande partida. Então, a saída de Matheus Cunha vai abrir espaço para outro goleiro. A única coisa que o Flamengo perde é ter saído de graça, mas é a intenção para o futuro, eu creio, eu penso, analiso assim que o Flamengo para o futuro consiga dar uma janelinha de amostra da qualidade de jogadores para conseguir umas vendas boas e ali juntar um montante de dinheiro, trazer um grande nome, um ex-jogador que está na Europa jogando, possa retrazer de volta, repatriando ele ao Flamengo. Então vamos ver o que a diretoria pensa. Tem muitas coisas rolando, até essa janela fechar. O Marcos Braz falava uma coisa muito interessante, que é qual é o período que o Flamengo recebe várias propostas. Então é uma confusão danada. Então, passando esse momento de venda e compra de jogador, o Flamengo se estabeleça e consiga fazer o resto da temporada. Não que o Flamengo esteja bagunçado, mas sim parte de fazer com que o jogador perca o foco pensando numa possível saída. É nesse termo que eu queria colocar. Então essa análise foi comigo, Eduardo. Amanhã eu volto com uma nova, se Deus quiser.